2 Samuel, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 15, a palavra do Senhor. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo, de Balá, de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Geba. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-a da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. E Davi e toda a casa de Israel se alegravam perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos de madeira, de faia, com harpas, e com saltérios, e com tamborins, e com pandeiros, e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus, e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus os feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá. Chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar a arca à casa de Obed-edom o geteu. E ficou ali a arca do Senhor em casa de Obed-edom o geteu 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, à cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim subindo, levavam Davi a todo Israel a arca do Senhor, com júbilo e ao som de trombetas. Amém? Quero que você curva a sua cabeça um pouquinho, que você feche os teus olhos. Amado das nossas almas, Tu és o Deus eterno, Senhor. Tu és o Deus todo-poderoso, santo e vivo, aquele que é digno, Pai, de toda adoração, de todo louvor. Por isso, nessa noite, querido, nós nos rendemos diante do Senhor, para dar a Ti o nosso culto, a nossa celebração. Eu te peço, Pai, que o Espírito do Senhor visite cada coração nessa noite, que a Tua palavra, como pão vivo, Senhor, sustente cada alma. E nós, ó Pai, nos submetemos à Tua vontade, nos submetemos ao Teu propósito, Senhor, pois estamos aqui para ouvir a Tua voz. E aquilo que o Senhor disser, ó Pai, nós acataremos para as nossas vidas. Aquilo que o Senhor quiser, ó Pai, nós viveremos na nossa existência. Importa que o Senhor cresça e nós possamos diminuir, em nome de Jesus. Amém e amém. Um lugar para a glória de Deus. Guarde isso aí no seu coração. Um lugar para a glória de Deus. Quero voltar um pouquinho antes desse texto aqui. Você não precisa abrir, mas está no capítulo de no livro de 1 Samuel, no capítulo 3. Ali naquele capítulo está registrada a história de Eli e dos seus 2 filhos. Eli era o sumo sacerdote naquele momento, e Ofni e Finéias, os seus filhos, também eram aprendizes de sacerdotes. Eram sacerdotes também, mas estavam aprendendo o ofício sacerdotal. Só que Eli era um sacerdote complacente. Se você for ler, se você for pesquisar sobre a vida de Eli, Deus, você vai ver que Eli era negligente com relação às coisas de Deus, e principalmente com relação aos seus filhos, que eram sacerdotes também na casa de Deus. A palavra do Senhor diz que os seus filhos, eles provocavam abominações diante do Senhor, que eles prevaricavam diante do altar, diante do tabernáculo de Deus, que eles se prostituíam diante do tabernáculo do Senhor, a ponto deles morrerem
diante de um confronto que Israel teve com o povo filisteu. E ali naquele confronto morreu tanto Eli como seus 2 filhos. E a arca de Deus, naquele contexto, que ficava dentro do tabernáculo, a arca de Deus que foi dada a Moisés no deserto por visão, e Deus capacitou homens para construírem aquela arca de madeira, depois revesti-la com ouro, e ali a presença de Deus veio sobre os querubins e estava com o povo de Israel. Aquela arca que estava dentro do tabernáculo representava Deus junto com o povo de Israel. Mas quando, nesse período que Israel estava em trevas, Deus começa a falar com Samuel o que ele faria em Israel, porque Israel estava vivendo em trevas densas naquele período. A Bíblia diz que não havia visão manifesta, ou seja, homens não estavam tendo visão de Deus, nem o próprio sacerdote. A Bíblia diz que a palavra de Deus era de muito valia naqueles dias. Havia uma sequidão espiritual em Israel, naquele momento. E Samuel foi a voz de Deus. Samuel foi o levantar de Deus. Foi o homem que Deus levantou naquele momento para trazer a novidade, a restauração sobre a casa de Israel. Nesse contexto de Samuel, de Ofni e Finéias, que eram sacerdotes, filhos de Eli, que era o sumo sacerdote no momento, o principal sacerdote naquele tabernáculo. Os filisteus constantemente faziam guerra a Israel. E numa dessas guerras, eles levaram a arca diante dos filisteus, porque todas as vezes que Israel ia guerrear, eles carregavam a arca, que era o símbolo da presença de Deus. Deus vai na frente e nos garantirá a vitória. Só que o que aconteceu nesse momento? Deus não estava com eles, porque eles usavam a presença de Deus por seu bel prazer. Eles estavam usando a Deus e não permitindo que Deus os usasse. Eles foram com a arca, querido, diante dos filisteus. Sabe o que aconteceu? Os filisteus saquearam a arca, mataram os soldados israelitas, os 2 filhos de Eli morreram. Agora nós vamos aqui para 2 Samuel, capítulo 6, do versículo 1 ao 15 que eu li. E Davi resolve buscar a arca de Deus, trazê-la para si. No versículo 9, Davi diz assim, no versículo 9 ele diz: E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? Ele fez uma pergunta: Como virá a mim a arca do Senhor? O símbolo, a arca, era uma arca de madeira revestida de ouro, mas a presença de Deus estava ali. Ela representava Deus junto com o povo, Deus no tabernáculo, a presença dele ativa no meio do seu povo. Davi resolvera trazer a arca de volta. Ele escolhe alguns homens e vai buscar a arca, que está na casa de Abinadab, era um levita. E essa arca ficou na casa de Abinadab por pelo menos 20 anos. Ela ficou ali, parada, guardada, talvez empoeirada em um quarto, coberto com uma cortina. 20 anos. Davi então resolve buscar a arca. E quando ele vai buscar a arca, querido, ele faz algumas coisas que nos choca, sendo Davi e se tratando da presença de Deus. Quando Davi vai buscar a arca, a Bíblia diz, no versículo 2 de 2 Samuel 6, E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha conseguido de Balá de Judá, para levar dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta entre os querubins. Versículo 3 diz: E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Geba, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Eles pegaram um carro novo, carro de madeira, conduzido por bois, pegaram a arca de Deus, colocaram no carro. Está arrumado, vamos levar a arca para a cidade de Davi. Vamos preparar o lugar para o Senhor. Vamos levar a presença de Deus. Está tudo certo, gente. Vamos trazer de volta a glória. Vamos trazer de volta a essência. Abra sua Bíblia no Salmo 132, do verso 1 ao verso 5. Lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas aflições, como jurou ao Senhor, e fez votos ao poderoso Deus de Jacó, dizendo:
certamente que não entrarei na tenda de minha casa, nem subirei à minha cama, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso, Deus de Jacó. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Senhor. Havia uma inquietação em Davi, porque a arca de Deus não estava em Israel. E Davi diz isso: eu não darei sono aos meus olhos, eu não vou relaxar, eu não vou me tranquilizar, eu não vou parar, enquanto eu não preparar um lugar para o Senhor na minha vida. Eu não vou dar sono aos meus olhos, eu preciso preparar um lugar para Deus na minha casa, na minha vida. E Davi vai buscar a arca e prepara um carro novo. Será que a presença de Deus, querido, é digna de ser carregada por carro novo? Será que a presença de Deus é digna de ser transportada por bois? Será que a presença do Senhor é digna de ser transportada por animais? Davi levanta os seus homens e prepara um carro novo e coloca a arca dentro e leva para Israel. E a Bíblia diz que os filhos de Abinadab, Aiô e Uzá, eles vão conduzindo esse carro. Aiô vai na frente, levanta a junta de bois, a arca em cima do carro, e Uzá talvez vai do lado ou atrás ali auxiliando. Em um dado momento, eles entram em um local onde o carro tomba. E quando o carro tomba, Uzá coloca a sua mão para segurar a arca. Mas o que aconteceu? E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor. 2 Samuel 6,5. Com toda a sorte de instrumentos de madeira, de faia, com harpas e com saltérios e com tamborins e com pandeiros e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus os feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou perante o Senhor, abriram rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a minha arca do Senhor? A presença de Deus, querido, na minha e na sua vida. A presença de Deus na minha e na sua casa. Não somos nós que conduzimos a presença de Deus. É a presença do Senhor que conduz as nossas vidas. Porque quando nós queremos conduzir a presença de Deus, nós fazemos do nosso jeito. E quando nós fazemos do nosso jeito, nós corremos um risco muito grande de morrer. Porque a presença de Deus é santa, é pura, é perfeita, é distinta de todas as coisas. E a arca representava a pura presença de Deus. Davi pega a arca, coloca em um carro novo, uma junta de bois, achando que estava fazendo certo. Afinal de contas, o carro era novo, os bois também eram novos. Se fosse comparar com os carros de hoje, pegava uma Ferrari e colocaria a arca dentro da Ferrari. E estava certo, carro top de linha. Deus vai aceitar. Só que Deus não aceitou, querido. No primeiro momento, quando foram querer proteger a presença do Senhor, a arca, a Bíblia diz que Deus matou Uzá. Sabe por quê? Porque a presença do Senhor estava sendo conduzida de maneira errada. A presença do Senhor estava sendo valorizada de maneira errada. Tem muita gente morta espiritualmente, porque acha que está agradando a presença de Deus, ou que está conduzindo a presença de Deus, que está fazendo as coisas certas diante de Deus, e com isso está morrendo espiritualmente, porque a presença de Deus não está naquilo. Deus não age daquela maneira, Deus não age da forma que você age. Deus não vai segundo as suas maneiras, segundo as minhas maneiras. Irmão, na cabeça de Davi estava tudo certo. Mandou preparar um carro novo,
os bois de primeira linha e colocou a arca lá em cima. Vamos levar a presença de Deus para Israel. Saíram cantando, cantarolando, tocando instrumentos, saltando, pandeiros, símbolos, adorando ao Senhor. E Deus não se alegrava daquele momento, porque a sua presença estava sendo conduzida pelas coisas, não pelos homens, conduzida pelos animais, não pelos homens. Deus não se agradou, querido, a ponto de matar um homem. Quando Uzá foi segurar a arca, para que a arca não caísse, ele foi fulminado pelo Senhor, literalmente. E Davi faz uma pergunta. E temeu Davi o Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Vamos tirar a arca do Senhor e colocar a presença do Senhor. Como virá a minha presença do Senhor? Como virá a minha presença de Deus? De que maneira eu vou atrair a presença de Deus? De que maneira Ele vai vir para a minha casa? De que maneira Ele virá para a minha alma? De que forma eu vou atrair a Deus? Alguns tentam atrair a Deus pelas obras, alguns tentam atrair a Deus pelas coisas, alguns tentam atrair a Deus pelas suas falsas orações, os seus falsos louvores. Há várias formas falsas de tentar atrair a Deus. Só que Deus está olhando, querido, ó, aqui para dentro, aí para dentro do seu coração, para dentro de cada um de nós. Vamos seguir o texto. E chegando à ira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e Deus o feriu ali por esta imprudência. Esta imprudência significa esta irreverência. Eles eram irreverentes. Eles não tinham reverência ao Senhor, temor ao Senhor. Eles queriam fazer da forma que eles achavam que era o certo. Davi se contristou porque o Senhor abrira a rotura em Uzá. Depois o versículo 10 diz: e não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Agora aqui, querido, que há algo fascinante. O homem morreu diante da arca de Deus, foi fulminado. Davi temeu levar a arca, continuar insistindo daquela maneira. Ele temeu continuar levando a arca no carro de boi. Sabe o que ele fez? Ele viu a casa de Obed-edom. Obed-edom, ou Obed, ele era da ordem levítica, morava em Gate, e ele estava lá, morando naquela cidade. E Davi resolve então deixar a arca ali, para depois pensar no que ele faria para levar a arca de volta para Jerusalém. E Davi deixa a arca na casa de Obed-edom, e a arca fica por 3 meses na casa de Obed-edom. Olha o que aconteceu na casa de Obed, irmão. Olha o que aconteceu na casa de Obed, ao contrário de Uzá. Versículo 10: e não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom o geteu 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Então avisaram Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor à arca de Deus. Esse camarada aqui, querido, ele aproveitou a grande oportunidade. Ele poderia ter dito assim: não, Uzá morreu colocando a mão na arca, eu não quero trazer a arca para minha casa, é um risco. Se a arca entrar aqui, todos serão fulminados. Sabe o que Obed fez? Abriu as portas, escancarou as portas da sua casa para a arca. Ele abriu as portas da sua casa para a presença de Deus. Deus entrou na sua casa e mudou a sua história. Aleluias! Em 3 meses, Deus mudou a história de Obed. Aleluias! Olha o que aconteceu. Versículo 11: ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom o geteu 3 meses, e abençoou a Obed-edom e toda a sua casa
Deus abençoou Obed-edom e toda a sua família. Se os seus filhos estavam doentes, foram curados. Se ele estava passando por miséria, a fartura se instalou. Porque aonde a presença de Deus entra, as coisas mudam. Aleluias! Mas Obed abriu a sua casa. Ele aproveitou a grande oportunidade que estava passando na porta da sua casa. Ele não disse, não está escrito aqui, mas ele disse: Davi, pelo amor de Deus, deixa a arca na minha casa. Deixa Deus na minha casa. Pode deixar ele aqui, deixa a presença de Deus aqui. Aqui é o lugar dele. 3 meses. Deus mudou a história radicalmente da casa de Obed. Sabe o que aconteceu? Versículo 12. Então avisaram a Davi dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor à arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom e a cidade de Davi com alegria. A presença de Deus abençoou tanto a casa de Obed, que a notícia se espalhou por todo Israel e chegou no ouvido do rei Davi. Davi, a arca ficou na casa de Obed-edom. Você não acredita o que está acontecendo na casa do Obed, Davi? Deus está abençoando o Obed. Você precisa de ver a plantação do camarada, como que está prosperando. Você precisa ver o rebanho de Obed, Davi, o tanto que está aumentando. Você precisa ver o que Deus está fazendo na casa de Obed, porque a arca está lá na casa dele. Irmão, todo Israel ficou sabendo do alarde que estava acontecendo na casa de Obed. Davi se levantou e foi na casa dele para descobrir o que estava acontecendo. Quando Davi chega, Davi presencia toda aquela modificação que Deus estava fazendo. Sabe por quê, querido? Porque um homem abriu a sua casa para Deus. Um homem abriu a porta da sua casa para a presença de Deus. Um homem abriu o seu coração para a presença da glória do Senhor, e a sua vida foi mudada. O seu coração foi mudado. A sua existência e a sua casa foi mudada. Não foi só em 3 meses, foi por toda a sua geração. Aleluias. Quando você, querido, que é o sacerdote da sua casa, os homens que estão aqui, quando você abre a sua casa para Deus, você pode ser um Obed. Quando você abre a sua casa para a presença de Deus, e quando você não quer conduzir a presença de Deus segundo os seus princípios, mas quando você permite que a presença de Deus, que você permitiu que entrasse na sua casa, que ela governe a sua casa, que ela conduza a sua casa, a sua vida muda, querido. A sua casa muda, o seu lar muda, a sua existência muda. Obed, quando recebeu a arca na sua casa, ele procurou entender e compreender que era a arca, que representava a arca, e como ele deveria, com a sua família, conviver diante da arca de Deus, diante da presença de Deus. Obed-edom não foi irreverente como Uzá. Eles estavam diante da arca de Deus na sua casa, mas com um princípio. Havia um princípio que eles obedeciam diante do Senhor. Por isso que o Senhor abençoou a sua vida. Na casa de Abinadab, onde a arca foi buscada, estava por pelo menos 20 anos. Sabe o que aconteceu na casa de Abinadab? Por 20 anos estava a presença de Deus lá. Você não vai ver nenhum registro aqui de alguma coisa. Não tem nenhum registro. 20 anos. A arca, a presença de Deus, ficou na casa de um homem, não aconteceu nada. Mas na casa de um ficou 3 meses. Aconteceu tudo da glória de Deus naquele lugar. Aleluias. Vai depender de você, querido. Não é de Deus, depende de você. Porque Deus já está pronto para vir com a glória. Deus está pronto para abençoar. Deus está pronto para abrir as portas, para fazer o impossível se preciso for. Mas vai depender de você. Só de você. Por que na casa de um homem 20 anos a arca fica empoeirada, não resolve nada, e na casa do outro 3 meses as coisas mudam radicalmente? Porque aquele homem que recebeu a presença de Deus em sua casa a tratava com reverência,
com temor e tremor, com amor, sabia o que deveria fazer diante da arca de Deus, levava a sua família para a oração, levava a sua família para o jejum, levava a sua família para o compromisso com Deus, levava os seus filhos a ser reverentes na casa de Deus, na presença de Deus. O sacerdote daquela casa dizia: a presença de Deus está em nossa casa, vamos ser reverentes, vamos temer a glória do Senhor. Aleluia! E por causa, querido, da atitude desse homem, a sua casa foi transformada. Eu vou mostrar para você aqui o que aconteceu na vida de Obed-Edom. Mas Davi, sabendo de tudo isso, Davi que não era bobo, tá certo que a arca de Deus, ela não poderia ficar na casa de um homem. A arca de Deus era para ficar no tabernáculo, para todo Israel. Só que nesses 3 meses, Davi reuniu o seu conselho e disse: como eu vou trazer a arca de Deus? No carro de boi não dá mais. Davi vai e toma conselho com os sacerdotes, e os sacerdotes, eles dizem: Davi, nós temos que trazer a arca de Deus segundo a orientação da lei. Qual era a orientação da lei para carregar, transportar a arca? Quem transportava a arca de Deus? Os sacerdotes. A arca, ela tinha 4 argolas. Os varais passavam do lado e eles carregavam nos ombros. 2 sacerdotes na frente, 2 atrás, e eles conduziam a arca nos ombros, sobre os seus ombros. Isso me faz referência de algumas coisas. Quando nós carregamos a arca de Deus nos ombros, eu me lembro quando Jesus disse assim: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A presença do Senhor, querido, deve ser conduzida sobre os seus ombros, não sobre as suas coisas, nem sobre a sua vontade, mas tem que ser sobre os seus ombros. E essa condução é um certo jugo, porque tem um certo peso. Quando eles carregavam a arca de Deus nos seus ombros, tinha um peso. E esse jugo representa sim a presença de Deus sobre os nossos ombros. Não é sobre um carro novo, não é sobre algo, mas é sim sobre os nossos ombros. O jugo era uma peça de madeira que era colocada sobre ali pescoços dos bois, para conduzir ali através daquela junta de bois o carro. A arca de Deus para nós tem esse símbolo, ela é conduzida sobre os nossos ombros, a presença do Senhor. Você tem que colocar os seus ombros à disposição do Senhor, para que a glória de Deus seja conduzida pela sua vida, ou para que a glória de Deus conduza a sua vida. Por que será sobre os ombros? Para que ela fique acima de você, fique acima da sua cabeça, para que as pessoas vejam a glória de Deus, para que as pessoas recebam fulgor da glória de Deus através da sua vida. Os sacerdotes carregavam a arca dessa maneira. Eles vão à casa de Obed, agora sim, da maneira da lei, pegam a arca, colocam nos seus ombros e transportam a arca para a cidade de Davi. Você acha que Obed ficou triste? A presença de Deus não saiu da casa de Obed, irmão. A arca saiu, mas a presença de Deus não saiu. A arca era o símbolo da presença de Deus. A presença do Senhor continuou na casa de Obed. A arca foi para a cidade de Davi, cumpriu o seu propósito.
Mas a marca que a arca deixou na casa de Obed foi para toda a sua história, foi para toda a sua vida. Sabe o que significa, querido? Quando Deus entra na sua casa, Ele marca a sua vida. Quando Deus entra na sua casa, Ele marca a sua história. Deus marcou a minha história e até hoje marca e marcará, porque Ele entrou na minha casa. Eu pergunto para você, a presença de Deus está na sua casa? Aleluias! Nós temos aberto a nossa casa, querido, para a presença do Senhor. Mas o evangelho de hoje não tem peso nos ombros. O evangelho de hoje é um evangelho light. Mas esse evangelho light, ninguém quer peso nos ombros, irmão. A arca é transportada aqui, ó. Ninguém quer peso nos ombros. As pessoas querem coisas leves, rápidas, prontas, na hora, na mão. Deus me abençoou. Olha o que eu recebi do Senhor. As pessoas querem coisas rápidas, fast food na hora. Não, Deus, vai, faz rápido, eu estou precisando. Depois fica dando testemunho, sabe aqueles testemunhos soberbo? Para mim é testemunho soberbo. Existe o testemunho tristemunho. É testemunho soberbo, porque eu tenho tantos carros, tantas casas, Deus fez isso, fez aquilo. Mas e o peso nos ombros que não tem? E a presença que não tem? E a reverência que não tem? Vai tocar na arca para ver se não morre. Toca na arca. Não tem reverência nenhuma. Só vai a Ele por aquilo que Ele pode dar, por aquilo que Ele tem para oferecer. Mas não vai a Ele por aquilo que Ele é, pelo seu amor, pela sua paixão, pela sua essência, por aquilo que Ele é, porque Ele é um Deus de amor, um Deus de verdade. Aleluias, e a sua presença, só a sua presença, irmão, nos satisfaz. Só a sua presença enche a nossa casa. Não precisa de mais nada. Se eu tenho a presença de Deus, eu tenho tudo. Tudo. Mas as pessoas não vão atrás da presença. Elas vão atrás daquilo que a presença pode dar. É o evangelho fraco, sem princípios. Não há peso no ombro, não há sacrifício, não há renúncia. Não há. Quando você fala de não, vamos mudar a vida, querido. Vamos colocar a vida em dia. Vamos casar. Vamos batizar. Vamos voltar para os princípios. Vamos voltar, vamos fazer. Não há peso. Tem muita gente que está dentro da igreja ou buscando a Deus e que não quer saber de colocar a sua vida diante da arca da presença. Quer conduzir a sua vida do seu jeito, achando que está servindo a Deus, se enganando a si próprio, irmão, se confundindo a si próprio. Quando a arca entrou na casa de Obed-Edom, querido, as coisas mudaram porque ele mudou. Porque a glória de Deus e a santidade de Deus andam junto. As duas andam juntas. Não tem como Deus chegar com a glória e sem a santidade, ou chegar com a santidade e sem a glória. Deus é santo. Aonde Ele estiver, Ele é santo. E se Ele entrar na sua casa, Ele será santo na sua casa. A sua casa será santa e você será santo, porque a presença santa está naquele lugar. Aleluia, Jesus. Obed, querido, não perdeu a chance da sua vida ser mudada. Ele não perdeu a chance da sua vida ser mudada naquele dia. Sabe qual é o lugar mais predileto da presença de Deus? Deixa eu revelar para você. O lugar mais predileto da presença de Deus, ou para a presença de Deus, é a família. É a sua casa. O endereço da presença de Deus é a sua casa. Isso é tão forte, porque se a minha casa é o endereço da presença de Deus, se a minha casa é onde Deus reside, então eu serei uma referência para o meu bairro. Eu serei uma referência para a minha cidade e até para a minha nação. Se a minha casa é o lugar da presença de Deus, eu serei uma referência do reino, do evangelho, da glória, da presença, da Shekinah do Senhor. As pessoas olharam para a casa de Obed-Edom e foram dizer a Davi: Davi, meu rei, você não sabe o que está acontecendo na casa do Obed, Davi. O que Deus está fazendo na casa dele? Já se passaram 3 meses, Davi. Gente, vamos ter que buscar a arca.
Senão Obed não vai suportar tanta bênção. Obed não vai suportar tanta glória. Vamos tirar a arca de lá. Deixa só, vai ficar o fulgor da glória de Deus, vai manter ele pro resto da vida. Senão ele vai acabar morrendo de tanta glória. Não está escrito isso, tá? Eu que estou falando. Buscar a arca de Deus, a presença do Senhor, continuou na vida de Obed. Deus abençoou a casa dele, querido, porque ele se submeteu às regras de Deus. Às vezes você olha para a vida de muitos crentes, não sai do lugar, mas porque não se submete, não prepara um ambiente para Deus. A Bíblia não fala isso, mas eu acredito que Obed reservou um quarto só para a arca. Meus filhos, minha esposa, esse lugar aqui é só para a presença dele, hein? Cuidado até na hora de passar na frente da porta. Esse lugar é dele, esse espaço é do Senhor. Cuidado, reverência com a presença dele. Lembre-se que Deus está em nossa casa. Lembre-se que Deus habita em nossa casa. Você está dormindo? Esteja cônscio. Antes de dormir, saiba que Deus está lá. Quando acordar, saiba que Deus está lá. Olha o que você está pensando, Deus está lá. Olha o que você está falando, a presença dele está lá. Tome cuidado, seja reverente. Deus está lá, dentro da nossa casa. Obed, ele obedeceu os princípios, ao contrário de Uzá, que colocou as mãos irreverentemente na presença de Deus e foi fulminado na hora. Deus, querido, nos chama para uma aliança. Aqueles que querem a glória de Deus, eles terão, mas eles terão debaixo da aliança, debaixo do pacto. Sem um pacto, sem uma aliança, não tem como você ter a presença de Deus, ter a glória de Deus sobre a sua vida. Porque ter a presença de Deus na minha casa, do meu jeito, pode esquecer. Como assim, pastor? Como do meu jeito? Quando você quer levar a sua vida do jeito que você quer, quando você quer viver do jeito que você quer, quando você não quer obedecer a palavra, quando você não quer seguir a Jesus, quando você não quer observar os princípios e se submeter aos princípios de Deus, quando você escuta Jesus dizer assim: todo pois aquele que quiser me seguir, vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Algumas etapas aqui: negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e seguir a Jesus. Alguns princípios que eu tenho que viver como igreja. Se não, querido, esquece presença de Deus, esquece glória de Deus sem esses princípios. O que eu estou falando aqui, querido, é princípio, não são valores, porque valores são negociáveis. Valores podem aumentar, pode diminuir, valores, mas princípios são inegociáveis. O que é princípio é imutável, não se muda, não se altera, nem diminui nem aumenta, é princípio. Negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me, cada dia. Jesus podia dizer assim: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele diz: tome a sua cruz cada dia e siga-me, cada dia. Você já pegou a sua hoje? Você está com a sua aí? Deixa eu lembrar, querido, que a porta e o caminho é estreito. A porta e o caminho para o reino de Deus, estreito. É estreito. Aleluias. A glória de Deus virá para as nossas vidas quando nós oferecermos os nossos ombros. Ah não, mas pesa muito servir a Deus. Ah não, mas essas palavras aí, pastor, é muito pesada. Ah não, mas ficar na igreja, tem que ficar com a Bíblia. Ah, tem que orar, eu não gosto de orar. Dá faniquito quando põe o joelho no chão, já quer levantar logo. Ah, para viver o evangelho é muito pesado. Tem outro jeito de viver, tem que ficar essas coisas, tem que orar, tem que fazer jejum, tem que sacrificar, tem que ir para o culto, tem que ficar lendo a Bíblia. Evangelho sem peso nos ombros.
Evangelho sem sacrifício, querido, não é evangelho. O que nós vamos fazer? Nós vamos oferecer os nossos ombros para a glória do Senhor? Porque Deus deve estar em cima, não embaixo. Deus deve ser o primeiro em nossas vidas. Ele deve ser o centro. É Ele que vai conduzir, é Ele que vai fazer. É dele a glória, é dele o louvor, é dele a adoração, é dele a vontade. É tudo dele. A Bíblia diz porque dele, para ele, porque dele e por ele são todas as coisas. Quando eu entendo isso, eu entendo agora que eu não vivo mais eu. Quando eu entendo isso, eu entendo que Deus está falando para mim: ó, meu filho, esquece você. Deixa que sobre você eu dou um jeito. Jesus está falando assim: meu filho, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Em outras palavras, esquece da sua vida, meu filho. Esquece. Esquece de quem você é. Deixa eu fazer o que tem que ser feito. Com você eu vou lidar. A única coisa que você tem que fazer é olhar para mim e viver para mim. Deixa que com relação à sua vida é eu. Deus está falando para você nessa noite, com relação à sua vida é eu. Não é você. Não é você que decide. Não é você que faz. Alguns irmãos aqui começaram a colocar as suas vidas diante do Senhor, querido. E Deus começou já a mover de forma especial em alguns. Por quê? Porque decidiram, colocaram-se na posição, colocaram-se na brecha, e Deus já começou a soprar sobre as vidas deles. Porque se posicionaram. Se posicionaram. Se posicione, querido, se posicione diante do Senhor. Abra a sua boca e diz como Isaías disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Só os covardes não falam isso. Vai que eu falo e Deus me envia para a África. Vai que eu falo e Deus me envia para as favelas pobres. Só os covardes não falam isso. Mas Isaías, quando viu a glória, ele disse: Senhor, eu sou um homem impuro, um homem de impuros lábios, eu vou morrer porque eu vi a tua glória. A Bíblia diz que um anjo pega uma brasa com a tenaz, com uma espécie de um alicate, tira uma brasa do altar de Deus e toca nos lábios de Isaías, e diz: olha, isso purificou os teus lábios. Isaías, ele recebe a misericórdia de Deus, ele diz: Senhor, eis-me aqui. Primeiro Deus faz uma pergunta: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? O céu faz uma pergunta para a terra: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías levanta a mão. Imagina uma classe cheia de alunos. Eu, Senhor, envia-me a mim, eu. Se Deus perguntasse aqui nessa noite, como Ele está perguntando: a quem enviarei? Quem há de ir por mim? Será que você seria esse Isaías que levantaria a sua mão e diria: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, eu estou pronto para fazer a tua vontade? Aleluias! Mas eu preciso ter a sua presença, eu preciso viver a sua vontade. As evidências da bênção de Deus na casa de Obed-edom, querido, são poderosas, por causa do seu comprometimento com Deus. Ele virou notícia em Israel, chegou no ouvido do rei, a casa dele foi impactada, a sua história foi mudada. E eu quero ler aqui alguns versículos, algumas referências daquilo que Deus fez através da vida de Obed-edom, só para você, se você quiser anotar, depois você lê. Depois que a arca de Deus foi levada da casa de Obed para a cidade de Davi, Davi estabeleceu a adoração. Obed, ele foi porteiro do santuário. Obed foi porteiro do santuário. Obed ficava na porta do santuário. A arca foi embora, mas ele foi atrás. Está em 1 Crônicas 15, 17 e 18. Obed também foi músico e adorador da casa do Senhor. 1 Crônica 15, 19 a 21. Ele foi guardião da própria arca. Também está em 1 Crônicas 15, 24. Foi dirigente da adoração na casa de Deus. Obed foi líder do louvor no templo. 1 Crônicas 16, 4 e 5. Ele foi líder da casa do Senhor. Foi responsável por 68 ministros na casa de Deus.
Obed se comprometeu tanto com Deus, querido, que a arca foi embora para a cidade de Davi. Obed foi junto. Obed acompanhou a presença de Deus. Obed acompanhou a glória de Deus por toda a sua vida. Ele foi porteiro na igreja, ele ajudou na porta, ele foi adorador na igreja, ele foi músico na igreja, ele acompanhou a glória de Deus, querido. Porque todo aquele que é tocado pela glória de Deus nunca mais abandona a glória de Deus. Aleluias. E por fim, 2 Crônicas 25 e 24, foi tesoureiro responsável pelas riquezas de Deus. Só para um homem que se entrega a Deus, Deus confia suas riquezas. Só para um homem ou mulher que se entrega a Deus, Deus confia as suas riquezas. Guarde isso no seu coração nessa noite, querido. Obed jamais parou de crescer na presença do Senhor. Seja um lugar para a glória de Deus. Amém? Seja como Davi, eu não darei descanso para os meus olhos. Eu não pararei, eu não vou descansar. Eu não vou dormir no ponto enquanto a presença de Deus não encher a minha vida, não encher a minha casa, não tomar conta de toda a minha família. Eu não vou parar, eu não vou recuar, eu vou continuar, porque eu sei que Deus virá e Ele fará algo extraordinário na minha vida. Aleluias. Amém, queridos? É esse o recado de Deus para o seu coração nessa noite. A presença do Senhor abundante está no nosso meio. Pega a palavra de Deus, leia. Bota o seu joelho no chão, ore a Deus. Se der faniquito, coceira em você, repreende que é o diabo, ou é a sua carne. Você fala: para trás de mim, Satanás, para trás de mim. Quando você for colocar um louvor para orar, ore até o fim. Fique lá 1 hora de joelhos. Fale com Deus. Pode vir as circunstâncias que vier, querido. Não deixe que ninguém entre você e Deus, entre você e a adoração que você dá a Deus. Não deixe que ninguém tome esse lugar, porque esse lugar é dele, o lugar que você preparou para ele. Prepare um lugar para a presença de Deus na sua vida. Amém? Vamos ficar de pé no nome de Jesus.